Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, pode deixar muita gente de cabelo em pé. A amenorreia secundária. É verdade. Aquela situação chata, né? A menstruação vinha todo mês, certinha, e de repente, Some. vamos tentar entender o que pode estar rodando por trás disso. Exato. Certo, então vamos lá, vamos desmembrar isso direitinho. O que define, na prática, essa amenorreia secundária? Bom, tecnicamente, né, a gente fala em amenorreia secundária quando a mulher que já menstruava antes fica sem menstruar por 3 ciclos seguidos. 3 ciclos. Ou, se os ciclos eram mais regulares, a gente considera um período aí de 3 a 6 meses sem nenhum fluxo. Ah, entendi. Diferente da primária, que é quando nunca chegou a menstruar, né? Isso, exatamente. Na primária, a menina nunca teve a primeira menstruação. A secundária é depois que já começou. Perfeito. Então, nossa missão aqui hoje é fuçar nas causas mais comuns e entender como é que se investiga isso, né? Tentar deixar essa informação toda um pouco mais clara. Com certeza. E é super importante entender que a amenorreia secundária não é a doença em si, sabe? Ela é um sinal. Um alerta do corpo, tipo isso? Exatamente. É como se acendesse uma luzinha no painel do carro avisando: opa, tem algo aqui que precisa de atenção. Entender o que está causando isso é fundamental para a saúde como um todo. E para começar a decifrar esse sinal, parece que os hormônios são a chave, né? Eu ouvi falar bastante do tal do FSH, o hormônio folículo estimulante. Sim, o FSH é um ótimo ponto de partida. Parece que o nível dele já dá uma pista boa para onde olhar. É isso. Exatamente. Pensa no FSH como um carteiro, sabe? Ele sai lá da hipófise no cérebro e leva a mensagem para os ovários. Ei, trabalhem aí. Boa analogia. Aí, medindo o nível no FSH no sangue, a gente consegue ter uma ideia se o problema está no carteiro, que não está entregando a mensagem direito, ou se está lá nos ovários, que não estão respondendo à mensagem, entende? Entendi. Então tá, se os níveis desse FSH estão baixos ou até normais, o que isso geralmente indica? Olha, quando o FSH está baixo ou normal, geralmente o problema não está lá nos ovários em si. Ah, não. Não. A suspeita maior recai sobre o comando central, sabe? O hipotálamo ou a hipófise lá no cérebro. Ou então alguma outra condição geral do corpo que está afetando esse comando. E por que o comando falharia? É como se o corpo estivesse dizendo: olha, agora não é um bom momento para engravidar, não é seguro. Ele dá uma freada. Faz sentido. E que tipo de situação levaria o corpo a pensar assim? A dar essa freada? Ah, várias coisas. Perda de peso muito rápida, por exemplo, é um clássico. Dieta muito restritiva. Isso. Ou então, transtornos alimentares, né, como anorexia, bulimia, ali o estresse nutricional é muito grande. Imagino. Excesso de exercício físico também entra nessa conta. Atletas de alta performance, por exemplo. É o que a gente chama de amenorreia hipotalâmica funcional. Funcional por quê? Porque não tem um problema orgânico, uma doença ali no hipotálamo. Ele só diminui a atividade por perceber esse ambiente de estresse ou de baixa energia disponível, sabe? Entendi. É como se ele desligasse uma chave para economizar energia para coisas mais vitais. Perfeito, é isso mesmo. Pisou no freio nas funções não essenciais para a sobrevivência naquele momento. E a famosa SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos, ela entra nesse grupo também de FSH normal ou baixo? Entra sim. A SOP é uma causa super comum de amenorreia secundária, ou de ciclos muito irregulares. E o FSH fica como na SOP? Geralmente o FSH na SOP está normal, às vezes até um pouquinho baixo. O problema principal ali é a dificuldade para ovular, a anovulação crônica. Certo. E tem outras condições endócrinas que mexem com o ciclo, claro. O hipotireoidismo, por exemplo, quando a tireoide funciona pouco. Ah, tireoide também. Sim. E a síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol, o hormônio do estresse. Até problemas mais raros lá na hipófise, tipo um tumor benigno ou uma coisa chamada célula vazira, podem bagunçar a produção hormonal. Nossa, quanta coisa! E tem aquela situação específica, né, que acontece depois do parto, a síndrome de Sheehan. Eu lembro de ter lido algo sobre isso. Isso, bem lembrado. Síndrome de Sheehan. É uma causa mais rara hoje em dia, felizmente, mas muito importante. O que acontece exatamente? Ela está ligada a uma complicação grave do parto,
uma hemorragia muito, muito intensa. Sangramento excessivo. Exato. Essa perda enorme de sangue pode causar um infarto, uma falta de oxigenação na hipófise. A hipófise na gravidez fica maior, mais vascularizada, então ela fica mais vulnerável a essa queda de pressão causada pela hemorragia. Que perigo! E aí a hipófise para de funcionar direito? Exatamente. O dano na hipófise compromete a produção de vários hormônios importantes que ela comanda. E quais seriam os sinais que chamam a atenção para a Chia, depois de um parto complicado assim? Os sinais clássicos são: a mulher não consegue amamentar porque falta prolactina, Ah, perda de pelos pubianos, pelos axilares, e, claro, a menstruação que não volta depois do parto. entendi. Então, se teve um parto com muita hemorragia e a amamentação não veio, a menstruação não voltou, tem que pensar nisso. Tem que pensar, é um diagnóstico diferencial importante, especialmente em locais com mais dificuldade de acesso a cuidados obstétricos adequados. Entendido. Então, essas são as pistas quando o FSH está baixo ou normal. Mas e o contrário? Se o exame vem com o FSH alto, o que isso quer dizer? Aí o FSH alto muda totalmente a história. Muda por quê? Porque se a hipófise, o nosso carteiro, está gritando alto com níveis elevados de FSH, mas os ovários não estão nem aí, não respondem, isso geralmente indica que o problema está lá embaixo, nos próprios ovários. Ah, entendi. A mensagem está sendo enviada, mas não está sendo recebida ou processada. Exatamente. Sugere uma insuficiência, uma falência ovariana. Os ovários não estão mais funcionando como deveriam. E o que leva os ovários a falharem assim antes da hora? A causa mais comum é a que a gente chama de insuficiência ovariana primária, ou IOP. Antigamente o pessoal chamava de menopausa precoce, mas o termo mudou. IOP, insuficiência ovariana primária. E isso acontece em que idade? É quando os ovários param de funcionar direito antes dos 40 anos. Nossa, cedo. Sim. E algumas condições genéticas também podem estar por trás disso, sabe? Como algumas formas da síndrome de Turner. A maioria das mulheres com Turner tem amenorreia primária, nunca menstrua. Mas uma pequena parte, às vezes com mosaicismo ou deleções parciais do cromossomo X, pode até menstruar por um tempo e depois entrar em falência ovariana mais cedo. Que complexo. É. E vale mencionar rapidinho outro hormônio importante aqui. A prolactina. A prolactina, aquele do leite? Esse mesmo. Se a prolactina estiver muito alta, isso também pode causar amenorreia, geralmente com FSH normal ou baixo. A hiperprolactinemia é uma causa comum também. E o que aumenta a prolactina? Pode ser por causa de alguns medicamentos, estresse ou até um pequeno tumor benigno na hipófise, o prolactinoma. Mas aí é outra linha de investigação. Entendi. Então, além dessa dança toda dos hormônios, problemas na estrutura física mesmo, lá no útero, também podem impedir a menstruação de vir, né? Mesmo que os hormônios estejam ok. Correto. São as chamadas causas anatômicas. E no contexto da amenorreia secundária, a principal delas é a síndrome de Escherman. Escherman, o que é isso? São aderências. Pensa como se fossem cicatrizes que se formam dentro do útero, na cavidade uterina. Cicatrizes, mas como elas aparecem lá dentro? Geralmente depois de algum procedimento que mexe lá dentro, que manipula o endométrio, a camada interna do útero. Tipo? O mais comum é a curetagem uterina. Ah, curetagem. Isso, seja depois de um aborto espontâneo ou provocado, ou às vezes para controlar um sangramento muito forte depois do parto. Entendi. E essas aderências, elas grudam as paredes do útero? Exatamente. Elas podem colar as paredes uma na outra, fechando a passagem. Aí, o ciclo hormonal pode até estar acontecendo, o ovário ovulando, o endométrio respondendo, mas o sangue não tem por onde sair, fica obstruído. Nossa, que coisa. Então uma mulher não sangra, mas pode até ter cólica. Pode acontecer cólica cíclica sem sangramento. A história de ter feito uma curetagem antes é a grande pista para pensar em Escherman. Faz sentido. E, para fechar o leque, tem também os estados de hiperandrogenismo. Hiper? O quê? Androgenismo. Excesso de hormônios masculinos, tipo testosterona. Ah, Além da SOP, que a gente já falou, isso. a SOP é a mais comum, mas existem outras causas mais raras, tipo um tumor no ovário que produz esses hormônios ou formas mais leves de hiperplasia adrenal congênita. Tudo isso pode desregular o ciclo a ponto de parar a menstruação. Uau. É.
Realmente é um leque muito, muito amplo de possibilidades. Vai desde estilo de vida, estresse, peso, até genética, cirurgia, tumor. Na prática clínica, assim, tem uma ordem o que aparece mais? Tem sim, com certeza tem uma hierarquia. Disparado, a causa mais frequente de amenorreia secundária é a funcional, a hipotalêmica. Aquela do estresse, peso, exercício. Exatamente. O corpo falando não é a hora. Essa é a campeã. E depois dela? Em segundo lugar, vem os quadros de hiperandrogenismo, puxados principalmente pela SOP. É muito comum também. SOP em segundo, ok. Depois, a gente pensa em hiperprolactinemia, a prolactina alta. Certo. Aí, num degrau abaixo, vem a insuficiência ovariana primária, a IOP. A falha do ovário antes dos 40. Isso. E aí, mais raras entram a síndrome de Asherman, as causas anatômicas e outras coisas bem menos comuns. Puxa, essa ordem ajuda a organizar o pensamento, né? E como é que começa a investigação na prática? Alguém chega no consultório com essa queixa. Parou de menstruar, o que fazer? O ponto de partida, sempre, é uma boa conversa. A história clínica detalhada. Ouvir a pessoa. Fundamental. Entender como eram os ciclos antes, se parou de repente ou foi ficando irregular. Perguntar sobre mudanças recentes. Peso ganhou, perdeu, dieta nova, começou a treinar muito. Nível de estresse está alto? Está tomando algum remédio? Já engravidou? Teve parto normal, cesárea? Fez alguma cirurgia ginecológica? Tudo isso importa. Muitos detalhes. Muitos. E claro, um exame físico completo também é essencial. Procurar sinais de excesso de hormônio masculino, problemas na tireoide, etc. E aí vem o passo número 1, assim, indispensável para qualquer pessoa em idade reprodutiva que parou de menstruar. Imagino qual seja. Descartar gravidez. Claro, a causa mais comum e óbvia. Exato. Antes de sair pedindo um monte de exame caro, um teste de gravidez. Simples, rápido e fundamental. Ok, teste negativo. Não tá grávida. Quais são os próximos passos? Aí entram os hormônios. Aí sim. Os exames de sangue básicos, para começar a clarear o cenário, são aqueles dois que a gente já falou bastante. O FSH. O carteiro. Isso. E muitas vezes a gente já pede junto o estradiol, que é o hormônio produzido pelo ovário em resposta ao FSH. Dá uma ideia da dupla funcionando. FSH e estradiol. E o outro? E a prolactina, aquele hormônio que pode estar alto por várias razões. A coleta da prolactina tem uns detalhinhos. Geralmente pede para fazer de manhã, em jejum, e evitar estresse antes da coleta. Entendi. Com esses resultados na mão, FSH e prolactina, já dá para ter uma boa direção. Já ajuda demais. Funciona como um filtro, sabe? Como assim? Como se o FSH veio lá em cima, bem alto. O carteiro tá gritando. Isso. Aí a investigação vai focar nos ovários. É insuficiência ovariana. Pode ser preciso investigar mais a fundo, talvez até pedir um cariótipo para ver os cromossomos, dependendo da idade e do caso. Certo. E se for a prolactina que veio alta? Se a prolactina está alta, a gente tem que investigar por quê. Foi algum remédio que a pessoa está tomando, estresse muito grande? Ou será que tem algo lá na hipófise, tipo um prolactinoma? Aí pode ser necessário pedir um exame de imagem, uma ressonância da hipófise. Ok. E no cenário mais comum que você falou, o FSH normal ou baixo? Se o FSH está normal ou baixo e a prolactina também está normal. Aí as grandes suspeitas são aquelas duas primeiras da lista. Ou é a anovulação crônica, como na SOP, Ou é a ovulação funcional? ou é a amenorreia hipotalâmica funcional, por estresse, peso, exercício. Aí a investigação continua. A gente pode dosar outros hormônios, como os da tireoide, os andrógenos se tiver sinais como acne, pelos a mais. Avaliar melhor essa questão do estilo de vida, do estresse. Às vezes um ultrassom pélvico ajuda a ver se os ovários têm aspecto policístico. E a Sherman, a causa anatômica? Onde ela entra aí? A Sherman também teria o FSH normal, né? Porque o problema não é hormonal. Mas a suspeita dela surge mais forte pela história. Eu fiz uma curetagem há 6 meses e depois disso não menstruei mais. Aí se pensa mais nela. Entendi. Nossa, é impressionante mesmo como
Um sintoma só, a menstruação que sumiu, pode abrir tantas portas diferentes, né? SOP, tireoide, estresse, Sheehan lá do pós-parto, Asherman da curetagem, a falência do ovário, é muita informação para conectar. Muita coisa. Manter tudo isso organizado na cabeça, uau! Especialmente para quem está estudando medicina ou já está na área da saúde lidando com isso, parece um quebra-cabeça complexo. Sem dúvida nenhuma. É um exemplo perfeito de como o corpo da gente é todo interligado, né? Uma coisa afeta a outra. E para quem está nessa jornada de aprender, seja para passar numa prova, seja para atender bem os pacientes, ou até para entender a própria saúde, ter acesso a material de estudo que seja confiável, bem estruturado, prático, nossa, isso faz toda a diferença. Ajuda a juntar as peças do quebra-cabeça. Falando nisso, sabe? Para quem é estudante, está nessa correria, precisando organizar esse monte de informação, se preparar de verdade para as provas de residência ou mesmo para a vida, tem uma dica que pode ajudar muito. Qual? É conferir o Medcolb. Já ouviu falar? Já sim, claro. Então é só entrar lá em medcolb.com.br ou baixar o aplicativo no celular. O pessoal lá tem um banco de questões que é gigante, sabe? O maior do Brasil. Ah, legal. Com questões de prova. Sim, provas na íntegra de todas as instituições que você imaginar. E o mais legal, as questões são todas comentadas. Ajuda a entender por que aquela é a resposta certa. Isso é ótimo para fixar. Demais. E não é só questão, não. Tem resumo prático, sabe? Direto ao ponto. Tem aula completa para quem quer aprofundar. E tem até flashcard pronto para revisar rapidinho em qualquer lugar, no ônibus, na fila. Nossa, bem completo. Facilita a vida, né? Pois é. Para quem está precisando dominar esses assuntos complexos, como a amenorreia e tantos outros, pode ser uma mão na roda mesmo. Fica a dica, medcolb.com.br. Boa dica. Vamos? Isso aí. Vimos que as causas são 1 zilhão. Podem envolver hormônios em tudo quanto é nível. Cérebro, hipófise, tireoide, ovário, prolactina, andrógenos. Aham. Pode ser problema na estrutura do útero, como a síndrome de Asherman, depois de uma curetagem. Sim. E pode ser reflexo do nosso bem-estar geral. Estresse lá no alto, peso muito baixo, exercício demais, a tal da amenorreia funcional, que é a mais comum. Perfeito. E reforçamos a lógica da investigação, né? Começa com uma boa conversa, um bom exame. Descartar a gravidez. Sempre. E aí usar o FSH e a prolactina como guias para saber para onde direcionar a investigação mais específica para cada caso. É um caminho lógico para desvendar o que o corpo está querendo dizer com aquele sinal. Exato. Não é sair atirando para todo lado. De jeito nenhum. E se a gente conecta isso tudo com um cenário um pouco maior, fica muito claro que o entender a amenorreia secundária vai além de só uma questão ginecológica, sabe? Como assim? Ela funciona quase como um termômetro da saúde geral da mulher. A parada dos ciclos pode ser o primeiro sinal visível de que tem um desequilíbrio nutricional importante acontecendo, ou um nível de estresse que passou do limite, ou até uma condição endócrina ou autoimune ali escondida que precisa de atenção. É um sinal muito valioso que o corpo dá. Nossa, é verdade. Olhar para ela como um indicador de saúde integral, né? Exatamente. A ponta do iceberg, muitas vezes. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação final para quem está ouvindo a gente pensar um pouco. Manda lá. Sabendo que as causas podem ir desde coisas super ligadas ao nosso dia a dia, como o estresse, a alimentação, o quanto a gente se exercita, que causam amenorreia hipotalâmica, a mais comum de todas, até condições que exigem um acompanhamento médico bem de perto, para a vida toda, como uma insuficiência ovariana ou uma sequela como a síndrome de Sheehan. Será que essa variedade toda não muda um pouco a nossa percepção sobre a saúde hormonal? Como assim? Tipo, a gente parar de ver a menstruação ou a falta dela só como uma questão de poder ou não engravidar, sabe? E começar a enxergar o ciclo menstrual como um reflexo muito sensível do equilíbrio do nosso corpo inteiro, um espelho do nosso bem-estar físico e até emocional, uma janela mesmo para a saúde integral. Fica aí a reflexão.